Portugal mantém uma tendência positiva na gestão daquilo que é a pandemia da Covid-19 e vemos isso como um sinal muito positivo na medida em que traz-nos esperança para as próximas semanas e meses que possamos continuar um caminho de desconfinamento fundamental para que a sociedade possa regressar aos poucos à sua normalidade e também para a economia que está numa situação de grande sofrimento possa também aos poucos ir recuperando. É evidente, e os dados hoje apresentados são muito claros, que a vacinação contra a Covid-19 tem tido aqui um papel determinante, quer na diminuição do número de casos graves, quer da diminuição da mortalidade e, portanto, é um sinal positivo que aqueles que ainda hoje têm dúvidas sobre a vacinação devem assumir como uma oportunidade para se protegerem a si e aos seus familiares da doença grave e, infelizmente, dos casos de mortalidade que muitas vezes fomos vendo ao longo deste ano, com quase 17 mil pessoas que morreram desde o início da pandemia por Covid-19 no nosso país. Há, de facto, uma faixa populacional entre os 40 e os 49 anos que mostram, de acordo com os estudos, que têm receio ainda de fazer a vacina ou que estão a recusar fazer a vacina e é, portanto, uma mensagem importante deixar claro que a vacinação é fundamental e as pessoas, se assim optarem, estarão a proteger-se a si e aos demais. Há uma matéria que também do ponto de vista político é particularmente relevante, que se prende com o estado de emergência e que, naturalmente, olhando para aquilo que tem sido estes já mais de 12 meses, sendo esta uma decisão que depende exclusivamente do Presidente da República e estando o Partido Social Democrata sempre do lado da solução, não sendo uma força de bloqueio para aquilo que é fundamental para que o país tenha as respostas necessárias do ponto de vista legal, mas olhando para o passado e estando numa fase em que muito provavelmente o que nós precisamos é de intervenções mais de âmbito local e regional e menos de âmbito nacional na gestão desta pandemia, parece-nos que há exemplos do verão passado onde, recorrendo às leis da proteção civil, tem sido suficiente. Mas, reitero, depende de facto do Presidente da República e o PSD estará sempre do lado da solução. Uma última nota, só para dizer que o controle da pandemia depende da nossa capacidade de manter o famoso RT, o indicador de transmissibilidade, abaixo de 1. Aquilo que foi demonstrado é que se ficar acima de 1, rapidamente aumenta o número de casos de pessoas em hospital, em cuidados intensivos, mesmo com a vacinação. E, portanto, é fundamental continuar a aumentar a testagem, garantir o rastreamento e isolamento dos casos infectados e suspeitos e percebemos que isto ainda não terminou. Temos alguns meses pela frente, mas temos agora a vacinação, que não é apenas uma esperança, é um facto consumado que pode nos tirar desta pandemia. Portanto, vamos fazer este último esforço para entrarmos no verão e no próximo inverno já livres, pelo menos, das complicações mais graves da Covid-19. Aquilo que tem sido invocado, sobretudo nos últimos estados de emergência, tem sido de âmbito mais legal do que propriamente epidemiológico. E, portanto, essa avaliação compete, de facto, ao Presidente da República fazer a avaliação se essas questões legais estão ultrapassadas ou não para poder levantar o estado de emergência. Aquilo que vemos é que no passado foi possível e aquilo que nós temos defendido desde o início deste ano é que quer o desconfinamento, quer eventuais restrições futuras que possam vir a ser necessárias, não devam ser feitas a nível nacional. Tudo deve ser feito para tentar conter eventuais riscos a nível local ou regional e aí, de facto, a Lei da Proteção Civil consegue nos dar algumas respostas. O que é fundamental é que o Governo faça tudo o que está ao seu alcance. As pessoas, quando têm mensagens claras, as pessoas respondem de forma clara. Não tiveram mensagem clara no Natal e aconteceu o que aconteceu em janeiro. Tiveram uma mensagem clara na Páscoa e nós conseguimos evitar o pior. E, portanto, da parte do Governo, o que nós precisamos é que, de facto, faça tudo para garantir que não se perca o controle desta pandemia e, se assim fizer,
esperemos nós que não venha a ser necessário, de facto, mais medidas de contenção a nível nacional e, por isso, eu creio que há margem para nós utilizarmos outros instrumentos legais para além do estado de emergência para conseguir precisamente responder à pandemia no nosso país. O PSD tem o desejo, desde o primeiro dia, que não fosse preciso haver confinamentos da natureza que houve. Nós sempre tivemos a posição de que tudo deveria ter sido feito para conseguir controlar, por via da testagem, do rastreamento e isolamento dos casos, evitar perder-se o controle. Infelizmente, o país, ao longo do ano, viveu vários momentos em que se perdeu o controle por completo da pandemia, em que o exemplo mais grave foi entre dezembro e fevereiro deste ano e o confinamento surgiu como o último recurso quando tudo o resto falhou. E, portanto, naturalmente, nós temos o desejo que a vacinação corra o mais depressa possível. Entendemos e reiteramos que Portugal, tendo a presidência do Conselho da União Europeia, tudo deve fazer para, junto da Comissão Europeia, negociar o mais depressa possível mais vacinas para a Europa, garantindo que há um número de vacinas suficientes e o mais depressa possível, porque já percebemos que quanto mais depressa nós vacinarmos a população, menos variantes podem surgir e mais protegidas fica a população e, com isso, mais depressa inicia-se a retoma económica. E, nesse campo, nós vemos, mesmo com as medidas de desconfinamento que estão previstas para a semana que vem, há setores da economia que continuam sem poder abrir ou, pelo menos, a não funcionar em pleno. E, por isso, o PSD tem reiterado no plano económico que os apoios para essas empresas, para esses trabalhadores, não sejam esquecidos e que as empresas que agora retomam a sua atividade depois de meses estarem parados ou condicionados por causa da pandemia, tenham os apoios necessários para aos poucos poderem retomar a normalidade, porque funcionando bem a economia, funcionam de facto bem os apoios sociais do nosso país. Do ponto de vista epidemiológico, parece-nos que estão reunidas as condições para, de uma forma geral, podermos prosseguir com aquilo que é o plano de desconfinamento. Há, de facto, pequenas localidades do país que ainda apresentam indicadores que suscitam alguma preocupação e, por isso, em linha com aquilo que o PSD sempre defendeu, deve haver, nesses contextos de maior risco, digamos nas localidades que estão ainda no amarelo ou no vermelho, haver aí medidas diferenciadas. E, da nossa parte, parece-nos fazer todo o sentido, desde que o país, como um todo, possa continuar a funcionar e a trabalhar. Creio que qualquer pessoa percebe que a ideia e o objetivo aqui é, mesmo que pontualmente, durante 15 dias ou um mês, numa determinada localidade, possamos ter algumas medidas mais restritivas, garantir por via disso que o resto do país possa continuar a funcionar, que as crianças possam continuar a ir à escola, que as empresas possam estar abertas, que os restaurantes e os hotéis possam preparar-se para o turismo do verão que aí vem. No fundo, que o nosso país, aos poucos, possa iniciar a reconstrução, no fundo, das cinzas que foram deixadas pela pandemia Covid-19. Se acha que já pensámos no verão e eventual solução de turistas, seja adaptar a fiscalização ou se, como está hoje em dia, é suficiente para tentar conter não só o vírus, mas também a altura? Bom, nessa matéria eu creio que Portugal tem que se posicionar de uma forma a mostrar que está a fazer tudo para ser um destino seguro. Não tínhamos qualquer dúvida que no próximo mês de maio é uma altura em que muitos potenciais turistas vão começar a olhar para vários destinos, incluindo para países concorrentes a Portugal. E um dos critérios mais importantes, para além da forma como o país estará nessa altura do ponto de vista da gestão da pandemia, razão pela qual é tão importante manter os números baixos, não perdermos o controle da pandemia, daí a testagem e o rastreamento seja tão importante, mas é também importante passar uma mensagem que é um país seguro, sobretudo em comparação com os demais. Se isso implica reforçar as medidas, por exemplo, de testagem à chegada, ter outro tipo de estratégias até de comunicação, que passem por estratégias de comunicação através dos nossos corpos diplomáticos e de campanhas promocionais no estrangeiro, nos mercados preferenciais, parecem todas medidas que vão ao encontro de reforçar aquilo que é a nossa segurança interna, mas também passar essa imagem como destino seguro para fora e, com isso, também ajudar a reconstruir o setor de turismo que, durante mais de um ano, está em hibernação. Muito obrigado.